Eu vou primeiro chamar o Léo aqui, que vai fazer a prédica de hoje. Cadê o Léo? Está aqui. Porque eu fiquei olhando o Shabbat da semana passada, o Rafael fez uma conexão super bacana com o outro Léo Salberman, e eu fiquei aqui pensando como é que eu vou fazer a conexão com o Léo. Mas não é muito difícil, então eu anotei aqui para mim, improvisa aí. E aí me lembrei de... Bom, primeiro, para ter esse sentido todo de comunidade, de gerações, de conexões, o Léo estudou a vida inteira com meu filho, que está aqui também, Dudu, Hazit, Israel, etc. e tal. Mas eu acho que não tem significado maior de conexão do que o kippá. O kippá que eu uso até hoje é o kippá do bar mitzvah dele. Então, assim, vou deixar ele para falar as palavras sobre a paraxá da semana. Obrigado, André, pelas palavras de carinho. Shabbat Shalom. É uma honra e um privilégio estar aqui na Bimá, a convite do Rabino Sérgio. Fazer a prédica na área é uma responsabilidade e um prazer. Com um sistema de trabalho bem estabelecido há décadas, se não séculos, um império se ergue. Essa nação presencia uma riqueza sem precedentes. Nunca, na história, a tecnologia permitiu construções tão altas e um conforto tão grande para tantas pessoas. Provavelmente, a população achava que essa prosperidade duraria para sempre. No entanto, esse grande avanço não foi alcançado de maneira incólume. Milhares estavam sendo tratados de forma subhumana. Uma elite autodenominada esclarecida se omitia diante desses abusos. E a natureza, aos poucos, dava o recado de que não poderia continuar provendo alimento e clima razoável se o consumo humano é predatório e excessivo. Então, eis que alguns líderes se levantam contra esse absurdo. Falando em nome do povo subjugado, o clamor é por liberdade. Claramente, o pedido parece justo, mas a classe dominante permanece rígida. O sistema brutal de trabalho precisa ser mantido. Mesmo com uma série de catástrofes naturais, os poderosos querem que o status quo insustentável continue. Esse é um enredo que poderia facilmente se tratar dos tempos atuais. As mudanças climáticas são reais, cada vez mais drásticas e próximas de nós, e fazemos pouco para amenizar a crise. No entanto, essa descrição inicial se refere à paraxá desta semana, Vaerá. Nela, Deus dirige Moshe a pedir ao faraó para libertar o povo hebreu. Porém, mesmo depois do envio de 7 pragas, com uma possível interpretação ecológica aqui, o faraó segue negando esse pedido. Essa inflexibilidade permanece até que a própria família do faraó é fatalmente afetada. Somente na próxima paraxá, Bo, após 3 pragas adicionais, inclusive a morte de seu primogênito, o faraó concordará com o fim da nossa escravidão. Aliás, o faraó não se importa nem mesmo com o próprio povo. Após o Nilo se transformar em sangue, o rei volta para o palácio, enquanto os egípcios precisam cavar poços para encontrar água. Para o faraó se importar com as pragas que assolam o país, está escrito que as rãs, a segunda praga, entrarão nos seus aposentos. É algo do gênero: quero ver você continuar ignorando nossos apelos por liberdade quando encontrar um monte de sapos na sua cama. Era dever do nosso povo, na época, batalhar contra o status quo, lutar por liberdade. Não só porque era a nossa própria liberdade que estava em jogo, mas porque o judaísmo luta por justiça. Como escreve o rabino Jonathan Sacks, a nossa religião é de protesto, não de aceitação. O conceito de Tikkun Olam, literalmente conserto do mundo, nos leva a quebrar os grilhões da opressão onde estiverem afetando os desamparados, como afirmamos todo ano no Seder de Pessah e no serviço religioso de Yom Kippur. Também é emblemático que o líder selecionado por Deus para enfrentar o faraó seja Moshe. Ele não era uma escolha óbvia, não era uma figura popular, no sentido de que não cresceu em meio ao povo, ou seja, eles o conheciam há pouco tempo ou mal o conheciam de forma geral. E tampouco é especialmente querido por eles. Por exemplo, na Paraxá de Shemot, lida na semana passada,
dois eventos deixam claro os conflitos entre líder e liderados. Primeiro, quando Moisés tenta separar uma briga entre dois hebreus, um dos agressores o questiona sobre quem o colocou na posição de dizer-lhe o que fazer. Segundo, a petição inicial de Moisés para o faraó deixar o nosso povo ir embora não só é recebida negativamente, mas as condições de trabalho dos hebreus pioram significativamente. Não é à toa que nesta paraxá de Vaerá, Moshe fica receoso de ir falar com o faraó. Sua modéstia é sincera quando ele diz que não está à altura da tarefa. Convém lembrar também que mesmo que a Torá afirme que Moisés tinha 80 anos nessa paraxá, ele ainda era inexperiente como líder. Uma boa parte da sua personalidade como guia seria forjada mais à frente, ao longo de 40 anos de jornada e percalços no deserto. Além disso, Moshe tem dificuldades na fala, que o impediam de se expressar com facilidade. Na verdade, uma das interpretações alternativas que meu pai propõe é que o seu real problema ao se comunicar teria mais a ver com a distância física e psicológica do povo escravizado, uma vez que sua criação ocorreu na corte egípcia. Uma questão de não conseguir se fazer entender, mais do que um problema motor. No entanto, talvez justamente por essa educação, a escolha divina tenha recaído sobre ele. Afinal, o elitismo e a arrogância do faraó o impediriam de sequer ouvir o interlocutor vindo diretamente do povo. Feliz ou infelizmente, a forma como a mensagem é trazida importa tanto quanto a mensagem em si. Uma parte da paraxá que me chama a atenção é uma espécie de vaidade, entre aspas, divina. Em 2 vezes no trecho, Deus faz questão de mostrar seu poder ao enviar pragas para o Egito, prolongando a escravidão do nosso povo, adiando a decisão do faraó de libertar-nos e infligindo, assim, sofrimento adicional e desnecessário ao povo egípcio. Convém lembrar que não devemos nos alegrar com a sua aflição, conforme simbolizamos ao tirar gotas do nosso vinho em Pêssar. Inclusive, Deus explica que tornará o faraó inicialmente inflexível, justamente para que ele, Deus, possa mostrar seu poder. Qual o sentido dessa vaidade divina, de precisar de subterfúgios para mostrar seus poderes? Meu pensamento inicial é uma explicação para diversos acontecimentos bíblicos que nos parecem pouco relacionados com o cerne da nossa religião. A escrita da Torá sofreu influências das diversas culturas existentes na época. Então, se havia, há 2, 3 mil anos atrás, outras culturas no Oriente Médio com um Deus vaidoso, é natural que essa característica também tenha permeado em alguns momentos a redação bíblica. A construção do grande templo e o hábito do sacrifício de animais são exemplos dessa influência externa. No entanto, nesse caso, há também, logicamente, uma outra interpretação. Após anos de escravidão, os hebreus se encontravam desesperançados e desiludidos. A Torá poeticamente fala que seus espíritos estavam esmagados pela cruel servidão. A maioria não acreditava em Moshe quando ele falou que seriam libertados. Então, havia uma necessidade de mostrar o poder divino para que voltassem a ter fé. Eles precisavam ver para crer. Nesse sentido, as 10 pragas eram um sinal de que o povo hebreu não foi abandonado. Muito pelo contrário, as pragas eram um primeiro passo na estrada que levaria nosso povo de volta à terra de Israel. Em resumo, essa paraxá nos mostra que não é de hoje que impérios poderosos são construídos em cima de tratamento desumano e abusos contra a natureza que nos cerca. Para os oprimidos, continuar tendo fé se torna a cada dia mais difícil. É dever da religião, em especial da nossa religião, ajudá-los tanto na sua árdua sobrevivência diária, enquanto ainda escravos, quanto na sua libertação definitiva. Trazendo para a nossa realidade, é impossível, nesse caso, não pensar na situação absurda dos reféns em poder do Hamas. Nossa emoção genuína, ao vê-las de volta nesses últimos dias, se mescla com o amargor que sentimos desde 7 de outubro de 2023. Nesse sentido, conforme falei aqui, o nosso dever é fazer o que precisar ser feito para garantir a sua libertação com vida o quanto antes. As dificuldades pelas quais passa a humanidade, e judeus em particular, nos estarrece pela repetição clara do que já passamos em outros tempos. É fundamental que estejamos sempre atentos a nos distanciar da opressão, criar relações humanas,
dignas, afetuosas e respeitosas, porque é desta maneira que encontramos o caminho para um futuro tolerável. Devemos fazer de nós mesmos veículos de conciliação e aprendizado, construindo nossas vidas pautadas em valores sólidos e justos, e só assim seremos capazes de vislumbrar um mundo melhor e mais digno para todos nós, honrando os que vieram antes e pavimentando a estrada para as gerações que virão. Acreditar é preciso. Shabbat Shalom.